E por que essas multidões que haviam sido alimentadas de forma tão milagrosa, elas se esquecem rapidamente daquilo que Deus fez? Imagina, eu fico imaginando, sabe, essa cena. Se eu ou você estivéssemos lá. As pessoas com fome, de repente, Jesus, que estava ensinando tantas coisas, ele pega o pouco alimento que havia ali, sido dado a ele, e faz com que toda a multidão seja alimentada. Eu sei que a primeira coisa que nós valorizamos é o milagre em si. A fome das pessoas havia sido saciada, isso é maravilhoso. Mas, puxa, as pessoas precisavam entender, reconhecer que estavam ali diante de Deus. Não diante de um homem sábio, né, que sabia fazer uma mágica de multiplicar pães. Não, elas estavam ali diante do próprio Deus. Então, era natural que as pessoas ali se ajoelhassem, adorassem e louvassem a Deus. Mas o Evangelho não registra isso. Registra que cada um quis a sua parte ali, se alimentou, não é verdade? Então, às vezes nós estamos tão focados nas nossas necessidades e nos esquecemos de adorar a Deus, de glorificar a Deus por tudo aquilo que nós recebemos dele. Os livramentos de ontem são rapidamente esquecidos diante de novas crises que nós temos que enfrentar. É porque nós não compreendemos, na realidade, a dimensão, a grandiosidade, a soberania do Deus a quem nós servimos. Por isso que, de Gênesis a Apocalipse, a palavra sempre nos induz a nos lembrarmos de Deus. Lembre-se de Deus. Lembre-se de Deus. Tem sido tempos difíceis, tempos de grande luta, de muitas batalhas. Lembre-se daquilo que Deus já fez na sua vida e daquilo que Ele pode fazer. Quando Moisés libertou o povo do Egito, quando eles passaram pelo Mar Vermelho, se você ler lá em Êxodo capítulo 13, Deus, através de Moisés, exorta o povo de Israel, logo depois daquele milagre. Eu separei somente alguns trechos aqui de Êxodo 13, o versículo 3, o versículo 14 e o versículo 16. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. E isso será como um sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Eu li Êxodo 13, versículos 3, versículo 14 e versículo 16. Só para separar aqui, Moisés exortando as pessoas para que eles guardassem para sempre na memória aquele dia em que Deus concedeu a eles livramento. Isso é importante para mim e para você. No tempo da dificuldade, no tempo em que os problemas se multiplicarem, lembre-se de trazer à sua memória o poder de Deus que operou grandes e pequenos milagres na sua vida. E os fariseus, eles interpretaram esse último versículo aqui de uma forma quase que literal. Eles fizeram caixinhas de couro contendo a lei escrita de Deus e eles enrolavam essas promessas, né, esses grandes feitos no braço ou prendiam na sua testa. Só que o que Moisés estava descrevendo aqui era de uma forma
figurada. Era uma ordem para que todo o povo de Israel selasse na sua mente aquele livramento impressionante que eles haviam experimentado. Guarde isso na sua memória e o deixe na sua mão. Conserve fresco na sua mente. Toda vez que você enfrentar uma crise, toda vez que você enfrentar um gigante, toda vez que um inimigo aparentemente maior do que as suas forças lhe afrontar, lembre-se dos milagres que foram concedidos a você. Jamais se esqueça dos livramentos que você experimentou. Mantenha na sua mente a imagem desses milagres que um dia o Senhor concedeu a você. Lembre-se de cada um deles. Às vezes nós nos esquecemos de uma forma assim muito fácil das coisas, das bênçãos que nós já recebemos de Deus. E Moisés disse ainda para que aquilo fosse transmitido aos filhos. Continue falando das bênçãos de Deus, da provisão de Deus, dos milagres do Senhor, de geração a geração, porque isso edifica a sua fé. Aquela geração que deixou o Egito, a geração de Moisés, foi a que mais viu grandes milagres. Eles viram as 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito, né? Os gafanhotos, as rãs, rios se transformando em sangue, uma escuridão tão negra que podia até ser apalpada, é o que diz a Bíblia. Todas aquelas coisas que trouxeram caos e confusão no Egito. E durante todo esse tempo em que acontecia todas essas coisas, Israel ficou seguro lá no seu arraial, protegido de tudo aquilo. Esses mesmos israelitas viram uma nuvem de glória se colocando atrás dele, escondendo eles do exército de Faraó que se aproximava. Eles viram o céu se iluminar com uma coluna de fogo à noite, que os aquecia nas noites frias que acontecem no deserto. Eles viram o mar se abrir à frente deles, formando muralhas de água de um lado e do outro, e ali eles puderam passar em terra seca. E no dia seguinte, essas mesmas colunas de água se romperam, né, de uma forma majestosa sobre o exército que os perseguia. Então, esse povo viu livramentos assim impressionantes, só que eles não reconheceram nenhum deles. Eles rapidamente se esqueceram. Como é que nós podemos afirmar isso? Está na palavra também. Se você ler Salmos, capítulo 106, no versículo 7, diz assim: nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o Mar Vermelho. Como que Israel foi rebelde, irmãos? 3 dias depois que aconteceu esse livramento milagroso, eles já estavam acusando Deus de terem levado eles para o deserto, para que eles morressem de sede. Essas eram as palavras que o povo estava expressando 3 dias depois de terem experimentado a travessia do Mar Vermelho, aquele livramento maravilhoso. Eles já estavam murmurando contra Deus, sem fé, totalmente desacreditados daquilo que Deus poderia fazer. Então, isso precisa servir de lição para nós. Como eu falei, nós já experimentamos a bênção de Deus de uma forma ou de outra,
Se você está me assistindo, me ouvindo, é porque um dia você foi tocado pela vida de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E isso não pode cair no esquecimento. Salmos 78, eu quero ler para você, do verso 41 ao 44. Diz assim: tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Então, aquilo que Moisés havia falado com eles aconteceu. Moisés disse assim: não se esqueçam desse dia. Só que 3 dias depois, eles já estavam questionando aquilo que Deus havia feito. Nós, muitas vezes, somos incrédulos, somos impacientes, nós entendemos que aquilo que nós queremos que aconteça da nossa maneira, no nosso tempo, mas Deus tem o seu momento de agir, Deus tem a sua forma de agir, que muitas vezes não é tão simples como nós gostaríamos que fosse. Então, quando nós estamos orando por alguma coisa, Jesus nos ensinou que nós devemos acrescentar à nossa oração a expressão: seja feita a tua vontade, não é? Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu tenho os meus planos, os meus projetos, os meus desejos, mas eu respeito a forma do Senhor agir e me rendo a ela. Eu sei que a vontade de Deus é melhor do que a minha. Ela é boa, perfeita e agradável. Amém? A paz do Senhor a todos. Pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. Nossa primeira transmissão do ano. Esse é um culto a Deus. Nós vamos refletir aqui na palavra do Senhor. Vamos orar e pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento sobre aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Eu sempre peço no começo das transmissões que você escreva o seu nome, a cidade de onde você está falando. Se você quiser, coloque aqui o seu pedido de oração e acompanhe até o final essa mensagem, porque Deus pode ministrar de uma forma profunda, segundo a necessidade de cada um e de acordo com a vontade do Pai também. Você pode ser abençoado. A palavra do Senhor, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. Essa transmissão está sendo feita simultaneamente pelo YouTube e pelo Instagram, mas ela vai ficar gravada aqui. Então, não importa em qual horário você esteja assistindo, que o Senhor possa falar contigo, no nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. Todos os dias nós postamos mensagens novas aqui no nosso canal, 6 da manhã, 10 da manhã e 8 da noite. Se você ainda não me segue lá no Instagram, procura lá, Minuto com Deus 1, Minuto com Deus 1, e você vai acompanhar também as nossas postagens lá. Amém? Eu quero refletir na palavra de Deus com você, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, eu vou ler do versículo 6 ao versículo 12. Mateus 16, de 6 a 12.
O tema da mensagem é Livramentos de Deus. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam, os discípulos de Jesus, discutiam entre si dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E o versículo 12 diz assim: então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Amém? Que Deus possa falar com você através dessa palavra, que Deus possa ministrar ao seu coração sobre os livramentos de Deus. É interessante como nós nos esquecemos rapidamente de todos os livramentos, de todos os milagres que Deus já operou na nossa vida. Às vezes nós somos abençoados por Deus, só que essa bênção, ela chega para nós de uma forma tão natural, não chega de uma forma espetacular, e nós passamos a achar normal aquilo que nós recebemos de Deus. E aí, quando nós temos que enfrentar alguma dificuldade, algum momento difícil da nossa vida, nós, se não houver uma ação imediata de Deus, nós começamos a duvidar do amor de Deus por nós. Então nós nos esquecemos rapidamente. Os discípulos de Jesus estavam compreendendo de forma errada aquilo que Jesus estava dizendo para eles. Jesus disse assim: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos entenderam assim: será que ele está falando de pão? É porque nós não trouxemos pão. Aí Jesus refrescou a memória deles dizendo assim: por acaso vocês não se lembram que eu multipliquei pães e peixes? Eu alimentei 5.000 pessoas em um momento e depois 4.000, e vocês mesmos estavam ali distribuindo os cestos de pães e peixes. Vocês não se lembram do milagre que eu fiz? E muitas vezes nós somos assim. Na nossa memória, no nosso coração, nós nos esquecemos dos milagres de Deus. Mas Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de livramentos, Deus é um Deus que está atento a todas as nossas dificuldades. Amém? Nós não podemos nos esquecer de todos os livramentos que nós já recebemos de Deus. Está se aproximando um novo ano, uma nova etapa, um novo momento na nossa vida. E aí, muitas vezes nós ficamos apreensivos, ansiosos, permitimos que a dúvida, que a incerteza tome conta do nosso coração. Tudo isso acontece por quê? Porque nós desconsideramos os livramentos que já recebemos de Deus, as bênçãos que já recebemos de Deus. Alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas eu estou passando por uma fase muito difícil. Amém. Se você está passando por uma fase, é porque Deus permitiu que você chegasse até essa fase. Não se esqueça de que Deus abençoou você até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus nos deu provisão. Se você está assistindo a essa mensagem, é porque de uma forma ou de outra, Deus permitiu que você chegasse até aqui.
Ele cuidou de você, Ele tem cuidado da sua família, dos seus negócios. Mas nós somos iguais aos discípulos de Jesus. Eles não entenderam os milagres de Cristo. Eles não entenderam os milagres de Jesus quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Jesus operou esse milagre 2 vezes, né? De acordo com o registro dos evangelhos. Só que poucos dias depois, os discípulos já estavam questionando se faltaria pão, se Jesus estava falando aquilo porque eles não haviam levado pão. Eles simplesmente se esqueceram que o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que nos ama. Mas aí Jesus respondeu para eles, né, de acordo com o texto que eu li. Vocês não compreenderam ainda? Vocês não estão se lembrando de como eu multipliquei os pães? O evangelista Marcos também registrou esse momento em Marcos capítulo 8, depois você confere lá, do verso 17 ao verso 19. Jesus disse assim: ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços? Então, irmãos, essas passagens, elas revelam para nós que os discípulos deixaram de considerar tudo aquilo que Deus já havia feito na vida deles. E essa é a primeira mensagem que eu quero deixar para você aqui. Se você está para enfrentar um tempo difícil, um tempo de incerteza, um tempo de adversidades, lembre-se de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Não se esqueça que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Ela se renova a cada manhã. A cada vez que o sol nasce, a misericórdia de Deus, ela é renovada sobre a nossa vida. Amém? Então nós temos sempre que nos lembrar disso. Nós servimos a um Deus que nos ama, que está atento a cada detalhe da nossa vida. Não se esqueça de uma forma tão rápida dos milagres que Deus já fez na sua vida. Talvez eu esteja falando aqui para a maioria das pessoas que nunca experimentaram assim um grande milagre. Né? Você já viu aquelas pessoas que dão testemunho na igreja? Que passaram assim por uma cura espetacular, por uma coisa impossível, a cura de um câncer, pessoas que renasceram, né, da morte. Talvez você não tenha experimentado isso. Mas eu quero dizer para você, Deus é um Deus de grandes milagres e de pequenos milagres. Abrir os olhos de manhã, respirar, ouvir um passarinho cantando, fazer uma refeição, tudo isso é uma prova do amor de Deus pela sua vida. São grandes milagres, mas são pequenos milagres também. Achar uma vaga num hospital onde você estava esperando por uma cirurgia que você tem que fazer é um milagre de Deus. Capacitar um médico para fazer um procedimento cirúrgico que você precisa ou que o seu filho precisa é um milagre de Deus. Amém? Então, eu estou falando aqui sobre grandes milagres, mas sobre pequenos milagres. Coisas também que envolvem o sobrenatural de Deus. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Eu acho interessante aqui, por que Deus diz que Josué não somente leia, mas fale das palavras da Bíblia? É porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu falo, quando
eu emito som expressando aquilo que está contido na Bíblia, eu estou alimentando a minha mente. Eu estou alimentando a minha mente. E isso faz com que a fé seja gerada no meu coração. Isso fortalece o meu espírito. Isso me dá vigor para vencer as batalhas da vida. Então, leia a Bíblia e fale as palavras da Bíblia. É o que está dizendo aqui. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E aí o que vai acontecer? Os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido e você será feliz. E o verso 9 termina com uma promessa maravilhosa, né, que já foi mencionada aqui, mas Deus sela essa conversa com essa promessa. Deus diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Por acaso não sou eu quem estou falando? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Não se apavore, não fique assustado com aquilo que vai surgir diante de você, com os desafios, com os inimigos que você tiver que enfrentar, os problemas que surgirem diante de você. Não se apavore diante deles, nem desanime. Às vezes nós ficamos desanimados por alguma coisa que acontece conosco, por uma palavra que é ministrada, né, uma palavra de maldição que é ministrada sobre a nossa vida, uma palavra de desânimo. Mas eu quero pedir ao Senhor que essa palavra entre hoje no seu coração. Não se apavore, não se assuste e nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Meu querido irmão, minha querida irmã, não importa quais sejam os caminhos que você trilhar, que você tiver que trilhar nesse novo tempo que se inicia, lembre-se que Deus está contigo. O Deus que conduziu você até aqui é o Deus que estará com você por mais esse tempo, por mais esse período. Apenas busque ao Senhor na palavra, na oração. Sempre que puder, entre no seu quarto, fale com Deus. Derrame diante de Deus as suas questões, os seus anseios, as suas angústias, os seus medos. Deus não é nosso inimigo. Deus não está lá de cima do céu para olhar para aquilo que estamos fazendo de errado e nos punir e jogar um raio na nossa cabeça. Não. Deus é Emanuel, Ele é conosco. Ele nos amou tanto que entregou o seu único filho para morrer por nossa causa. Se Ele já fez isso, que é a maior coisa que alguém poderia fazer, de entregar a vida por nós, será que Ele não nos dará as demais coisas que nós necessitamos, que nós precisamos? Deus conhece a sua vida, Deus conhece as suas necessidades. Deus está atento aos mínimos detalhes da sua vida. Apenas confie nele. Amém? Você tem que tomar decisões agora, você tem que fazer escolhas. Entregue sua vida a Deus. Entregue os seus caminhos a Deus. Confia nele e no mais tudo ele fará. Ele é o Deus conosco, ele é o Deus de provisão, o Deus de milagre, o Deus que nos ajuda a vencer os nossos inimigos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. A partir de hoje eu vou tirar alguns dias para descansar. Eu não sei se de onde eu estiver eu terei condições de fazer um culto, transmitir uma mensagem no dia 31. Se puder eu vou fazer, mas se eu não puder, eu quero desejar a todos vocês um ano novo um 2022 cheio da graça
cheio do favor de Deus, cheio da unção de Deus. Você será bem-sucedido, você será bem-sucedida por onde você estiver, por onde você andar. A presença do Senhor será contigo. Não se esqueça de meditar na palavra. Nós aqui do Ministério Minuto com Deus cremos que a vida das pessoas é transformada por meio da palavra de Deus. Por isso nós apostamos tanto na divulgação de mensagens cristãs todos os dias. Todos os dias nós postamos pelo menos 3 vídeos aqui. Às 6 da manhã, às 10 da manhã, às 8 da noite. Porque nós cremos que quanto mais a terra for cheia da presença de Deus, da glória de Deus, esse mundo se tornará melhor. As pessoas se tornarão melhores. Amém? E eu louvo a Deus por você que acompanha diariamente as nossas postagens, por você que está sempre compartilhando as nossas mensagens, por você que nos ajuda financeiramente, que Deus retribua assim 1000 vezes mais em tudo aquilo que você tem plantado e semeado. Aquelas pessoas que administram grupos, que compartilham as nossas mensagens, que Deus abençoe você, sua casa, toda a obra das suas mãos. Esse ministério é muito grato a você. Quisera eu um dia reunir presencialmente as milhares de pessoas que nos acompanham. São pessoas no mundo inteiro. Eu tenho relatos aqui de pessoas em vários países, em praticamente todos os estados do Brasil, por onde eu passo. As pessoas conhecem, ouvem, compartilham um minuto com Deus. E para a glória do Senhor tem sido bênção na vida de muitas pessoas. E é graças a você que esse projeto pode ser continuado. Esse ano nós completamos 2 milhões de inscritos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Dificilmente um canal essencialmente cristão, que propaga o Evangelho, a palavra de Deus, atinge uma marca dessa. Sem sensacionalismo, sem fofoca gospel, sem copiar conteúdo de outras pessoas, dificilmente um canal atinge essa marca. E eu louvo a Deus por isso, por você que já é inscrito, por você que vai se inscrever, por você que segue a gente lá no Instagram. Eu estive um pouco fora do Instagram esses dias, mas prometo que sempre que puder compartilhar algum conteúdo lá e nos ajude a fazer crescer ainda mais esse projeto, né? A meta em 2022 é chegar a 3 milhões de inscritos. Essa é a nossa meta. Já estamos com 2 milhões e alguns mil seguidores, mas a nossa meta é chegar a 3 milhões. Então, eu quero nesse momento orar por você, quero pedir que você coloque aí o seu pedido de oração, se você ainda não colocou, e de onde você estiver, una a sua voz com a minha e diante dessa palavra vamos orar juntos, para que o Senhor nos dê força e coragem diante desse novo tempo que se inicia. Amém? Se você puder, feche os seus olhos e curva a sua cabeça e vamos falar com o Pai. Deus amado e querido, nós somos eternamente gratos, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pelo Teu abraço. Como a Tua palavra nos revigora, como a Tua palavra nos fortalece, nos edifica e nos capacita para continuarmos caminhando, mesmo em meio às dificuldades que temos enfrentado. Deus, eu sei que essa palavra que nós lemos aqui foi ministrada num momento específico para a vida do teu filho Josué. Mas eu sei também, Deus, que elas podem ser apropriadas por nós, que hoje somos teus filhos em Jesus Cristo, filhos adotivos, mas teus filhos. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê coragem
eu apresento ao Senhor aquelas pessoas que estão entrando nesse novo tempo, vindo de um momento de perda. Aquele que perdeu um relacionamento, aquele que perdeu o seu emprego, o seu trabalho, a sua fonte de renda, ou aquele que perdeu, literalmente, alguém que ele amava muito, que sofreu a perda da morte de alguém durante esse período, que mesmo vindo dessa perda, o Senhor nos permita atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Romper com aquilo que nos prendia ao Egito e vivenciar um novo tempo estabelecido pelo Senhor. Ó Deus, que por onde nós andarmos, a Tua presença seja conosco. A presença do Teu Espírito Santo, que foi nos dada por Jesus Cristo. O mesmo Espírito que vivificou Jesus Cristo dentre os mortos, traga vida hoje ao nosso coração, à nossa mente, para que nós consigamos ser vitoriosos. Pai, nos faça irresistíveis, que ninguém possa nos resistir, que nada nem ninguém possa nos parar, e que, segundo a Tua vontade, nós possamos conquistar nesse novo tempo tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que a Tua presença seja conosco, nos conduza nessa nova etapa. No nome de Jesus, nós te pedimos perdão porque muitas vezes temos desprezado a Tua palavra, não temos dado a atenção devida aos Teus ensinamentos e mesmo quando lemos, deixamos de praticar a Tua palavra, deixamos de ser obedientes. Mas que hoje nós tenhamos essa compreensão, esse discernimento da importância de uma vida de santidade e com a ajuda do Teu Espírito Santo, que nós possamos abandonar o pecado que temos cometido todos os dias e levar uma vida santa e irrepreensível, porque sabemos que somente assim os nossos caminhos prosperarão e seremos bem-sucedidos. Louvado seja o Teu nome. Que essas promessas, que essa palavra se cumpra na vida desse irmão, dessa irmã, dessa família, que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada por essa mensagem. Visita eles, Senhor, nas suas necessidades e abençoe toda a obra das suas mãos. Faça o que for necessário para que haja restauração nesse relacionamento. Não deixe que essa família seja destruída, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Um ano novo cheio de vitória, cheio de bênção, cheio de conquista para você, para toda a sua família. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Até a próxima transmissão, se Deus assim permitir.